Thiago, hoje eu tô nervoso. Hoje eu tô muito nervoso. O que aconteceu? Os meus desenhos estão tudo torto. Qual é a novidade? É isso aqui, ó. Dipinho, você já ouviu falar em perspectiva? Ah, sim, eu já sei isso daí. É sobre marcar ponto de fuga na linha do horizonte e puxa todos os traços pra lá. Mas eu faço isso e continua saindo tudo errado. Deve ser porque não é tão simples da forma como você tá falando. E aqui começamos um novo episódio do Como Aprender a Desenhar, dessa vez, perspectiva. Primeiramente, o problema. Perspectiva é um assunto complexo e geralmente explicam de forma superficial e com exemplos simples demais. E de fato foi uma dificuldade que eu tive, porque tem uma certa carência de material e não são incomuns os exemplos que a gente encontra do tipo, veja, é muito simples aprender a desenhar perspectiva, olha, é só puxar as linhas dessa forma aqui para fazer um bloquinho, bem tranquilo, né? Conseguiu fazer isso? Beleza, agora você só pega e faz isso, olha. Fácil, né? Tranquilo, né? Você partir daquilo para isso. Se você se identificou com esse tipo de experiência e tentou fazer algo, provavelmente não deu certo. Porque comigo também não deu. Eu levei um tempo para entender qual que eram os macetes de fato para esse negócio funcionar. E com certeza você já ouviu falar de linha do horizonte, ponto de fuga e coisas assim. Eu vou dar uma introduzida muito rápida aqui para você só captar esses nomes essenciais, beleza? Vamos lá. Vamos começar com o seu campo de visão. Primeira coisa. Aqui. Enumera bonitinho ali para as pessoas, tá? É bom só ter essas definições básicas bem conhecidas. Campo de visão, o que é? É o total da sua visão. A visão de um ser humano não é plana, a gente enxerga de forma circular, porque nós temos dois olhos, certo? Tanto que você consegue ver coisas com um olho só aqui do lado e com o seu outro olho não. Nesse caso, meu olho direito vê, mas meu olho esquerdo não, certo? O campo de visão é o seu campo total, e a nossa visão ela é circular, ok? Segundo nome importante, plano de visão. Ó, que é parecido, hein? O que é o plano de visão? É a área, como se fosse uma moldura no meio da sua visão, que os seus dois olhos são capazes de captar a visão. Então imagina assim, o nosso campo de visão é mais amplo, mas o plano de visão ele é um pouco reduzido, porque é a área que coincide com os dois olhos. Imagina que tem uma moldura bem aqui na frente, certo? Por que é importante saber disso? Porque o desenho que você faz, geralmente, é o plano de visão de algum observador. Que observador é esse? Imagina que um desenho de uma cena é como se fosse uma fotografia. Se alguém tirou essa foto, essa pessoa que tirou a foto estava em algum lugar, em alguma direção, em algum ponto, observando aquele ambiente ou objeto, enfim. Então, essa foto é o equivalente ao plano de visão do observador. Só que o plano de visão ele é limitado ao frame da foto, ao tamanho da foto. O campo de visão ele extravasaria, ele é maior e mais amplo. Por isso que um desenho seria equivalente a uma escolha de um campo de fotografia. Pensa nisso quando eu falar sobre observador. Então, o observador não é você. O observador é onde a câmera está posicionada. Terceira definição, linha do horizonte. Se você entendeu que o observador é quem define o plano de visão, o observador observa de algum lugar através dos seus olhos. Os seus olhos são geralmente alinhados, certo? Então imagina que você tem um fio transparente bem aqui, ó. Você pode observar uma mesma paisagem de diversos ângulos diferentes, mais de cima, mais de baixo ou de pé. Essa linha aqui é o que define a altura desse observador em relação ao que ele está observando. Por isso que dizem que a linha do horizontal, é a altura dos olhos do observador. Quarta definição, ponto de fuga. O que é? É aquele pontinho central para onde todas as linhas vão em direção. Sim, mas entenda por que isso existe. Imagina que você está observando dois caras parados na sua frente, a distância de 1 metro um do outro, certo? E esses caras eles vão sair correndo pro fundo. Aí pro fundo, certo? Em direção aí, né, pra frente, mas eles vão manter sempre a mesma distância entre um e outro, mesmo 1 metro de distância.
Quando as coisas elas se afastam de você, elas ficam menores, certo? Mais baixinhas, ou seja, os caras vão começar a ficar pequenininhos. Só que não só os caras, a distância entre eles também vai começar a ficar pequenininha. Tudo vai reduzir quando estiver mais longe. Agora imagina uma fileira de caras, todos a 1 metro de distância um do outro. E aí você dá um já, e todo mundo sai correndo pro fundo, pro infinito. Conforme eles vão se afastando, eles vão ficar mais baixinhos, pequenininhos, e a distância entre eles também vai começando a se juntar. Se eles correrem para o infinito, em algum dado momento, vai parecer que eles vão se encontrar. É um ponto onde eles fugiram. Daí que vem ponto de fuga. Em inglês é vanishing point, né? O ponto de desaparecimento. Mas traduziram para fuga, eu acho que o conceito dá no mesmo. Essas são as 4 noções básicas de definições que você precisa saber para começar a desenhar a perspectiva. Compreendido esses conceitos é que a gente fala de dificuldades. É difícil encontrar material didático sobre perspectiva. É um tanto escasso em comparação com outras teorias. Ele é técnico e pode ser confuso demais. Quando você chegar em 2 e 3 pontos, vai começar a dar umas bugaras na cabeça e confundir o que é linha de divisória, com linha do horizonte, com linhas de projeção e etc. E alguns exercícios podem ser muito demorados e dar uma certa fadiga mental. Facilidades. Com 2 pontos de fuga, já dá para desenhar muita coisa e vai enriquecer demais os seus desenhos. Então não precisa virar um expert em perspectiva para conseguir fazer coisas legais. Réguas e alguns hacks são válidos na hora que você está desenhando. E em alguns casos, você pode até trabalhar com grids e até retículas para ajudar nesse processo. Uma vez que você entendeu essas definições fundamentais, é hora da gente pôr em prática. E eu te adianto que perspectiva é um monte de gambiarra. E eu vou mostrar algumas delas, algumas só, para vocês a seguir. Bem, meus amigos, perspectiva é um monte de gambiarra, tem vários truques. Eu vou falar alguns bem pouquinhos rapidamente para vocês. Uma boa maneira de você alinhar as coisas à mão livre é você encaixar tudo dentro de quadrados ou retângulos, porque é uma forma mais básica. E se você quiser fazer um quadrado à mão livre e encontrar a divisória perfeita dele, basta você trabalhar com diagonais. Fazendo 2 diagonais, você acha o ponto médio e você divide isso aqui em 2 partes plenamente iguais. Isso vale para um quadrado de frente, mas também vale para uma perspectiva. Veja só. Aqui temos um quadrado em perspectiva, certo? Se eu quiser dividir ele no meio, basta fazer as diagonais e veja que esse centro ele está um pouco mais próximo desse do que desse, o que faz sentido numa perspectiva, certo? E isso pode virar aí, vamos dizer, postes, né, de luz, iluminação, alguma coisa assim. Você pode também fazer essa brincadeira para multiplicar os postes aqui em perspectiva. Como? Bem, você achou o ponto médio aqui, não é? Vamos prolongar uma linha imaginária até o ponto de fuga. Temos aqui um outro ponto médio, certo? Daqui para cá, se eu fizer, puxando esse traço aqui, ó, passando por esse ponto médio, eu não fiz uma diagonal de um quadrado, perfeito? E apareceu esse lado aqui, passando pelo meio, logo se eu puxar daqui para cá, eu encontro o próximo. Seria equivalente a eu ter feito somente esse quadrado, só que eu multipliquei, e assim sucessivamente. E você tem a perspectiva certinha com um ponto a partir de uma divisória de quadradinhos. Pura gambiarra. Quer ver outro negócio legal? Se você quiser dividir esse mesmo quadrado agora em 4 partes, é muito simples, continue fazendo diagonais, e você vai ter ele em 4. Sempre na metade é muito fácil, 4. E se eu quiser fazer um número ímpar, quiser fazer 3, como é que fica? Aí você tem uma outra gambiarra, que é isso aqui, ó. Vamos fazer as diagonais. Achou o ponto central. Aqui estaria na metade, correto? Aqui é a metade do quadrado. Se eu fizer um V aqui, um triângulo, eu encontro essa divisória e esta, e pronto. Aqui estão seus 3 retângulos perfeitamente divididos. Certo? E isso também se aplica na perspectiva. Vamos supor que eu tenha este retângulo aqui. Eu quero dividir esse espaço em 3 partes. Puxo uma diagonal aqui. Ponto central.
uma linha vertical e a gente faz isso aqui. Primeira divisória, segunda divisória. Dividir em 3 partes. Terceira gambiarra. Vamos supor que isso aqui seja de fato um poste de luz. E aí você queira desenhar uma pessoa nessa perspectiva. Uma pessoa ao lado desse poste de luz, ele vai ter mais ou menos uma altura assim, tá bom? Faz sentido? Né? Ele não pode ser um cara desse tamanho, senão isso aqui é um abajurzinho. Ele também não pode ser um cara muito pequenininho, senão isso aqui é um poste colossal. Esse tamanho acho que tá bom, né? Para um postezinho, nesse caso aqui, tá? Beleza, a partir do momento que eu desenho um cara dessa altura aqui, eu não posso desenhar um boneco em qualquer lugar porque eu fico sem a proporção, certo? Se eu desenhar um cara desse tamanho aqui no fundo, ó, esse cara é um gigante. Embora eu sei que não pareça, ele é um gigante comparado com esse aqui. Se você arrastar essas medidas para o lado, ó, é como se você deslizasse esse boneco. Então, nesse alinhamento aqui, faz sentido a pessoa ter essa altura. Se eu quiser arrastar esse cara para o fundo, basta eu puxar aqui para o ponto de fuga a partir do boneco que eu fiz. E eu tenho todas as alturas dele possíveis que mantém proporcional a esse cara aqui. E vendo nesse alinhamento aqui, ó, dá para ver o quanto esse cara aqui é um gigante. Se eu puxar esse cara aqui para frente, ó, olha o tamanho que ele tava ali, ó. Tá vendo? Esse cara é o Slenderman, é um gigante. Então, uma vez que você fez um objeto no seu ambiente, é muito importante que você tenha relações de proporção de uma coisa com a outra. Caso contrário, você corre o perigo de fazer pessoas gigantes, carros miniatura, postes 3 vezes mais altos que uma casa, um prédio do mesmo tamanho de uma casa. Tem que tomar cuidado com tudo isso. O erro mais clássico que eu vejo são os prédios ou casas de 2 andares, né? E a pessoa faz uma casa assim, ó. Aí uma porta deste tamanho, o telhado aqui e uma janelinha aqui, ó. O que há de errado com esse desenho? Bom, se isso aqui é uma porta, uma pessoa tem que ter mais ou menos essa altura, certo? Isso aqui é mais ou menos a altura de um andar, certo? Olha o tamanho do segundo andar, ó. Né? O cara, para olhar para essa janela, tem que estar abaixado aqui, assim, ó. Né? Aí ele passa pela janela aqui, né? Olha que negócio esquisito. Então você tem que tomar muito cuidado também com as proporções de uma coisa com a outra para que o desenho faça sentido. Tem muito mais gambiarra, gente. Isso aqui que eu mostrei não é nada. Perspectiva é um assunto longo, mas só para você entender alguns truquezinhos que não basta ali você puxar para o ponto de fuga. É importante que você saiba fazer essas divisórias e também reconhecer a proporção dos elementos. Veja, Thiago, eu puxei tudo pro ponto de fuga. Agora acho que deu certo, ó. Foi, agora não deu tudo certo? O caminho. Aperfeiçoar sua visão 3D, entender planos e profundidade. Comece a mão livre, mas compreenda os conceitos de ponto de fuga e linha do horizonte. Entenda as gambiarras. Use malhas para corrigir o desenho e não a malha para restringi-lo. Se você ficar muito preso a réguas e linhas perfeitas para treinar perspectivas, seu treino vai ficar muito cansativo e, eu diria, até lento. Porque a tendência é você demorar demais para desenhar e ainda assim sair tudo errado. Minha recomendação é que você treine um pouco mais a mão livre algumas linhas, mesmo que não fiquem tão precisas, e você use régua para apenas corrigir ou passar o traço definitivo. Alguns materiais recomendados para ajudar no treino de perspectiva são folhas A3, você tem mais espaço para soltar a mão. Experimenta montar um bloco, um cadernão A3. Você pode desenhar ao ar livre ou tirar fotos de alguns ângulos bacanas quando você estiver andando por aí e usar essas fotos para seu treino depois. Usar grafites ou lápis coloridos, tom vermelho e azul, ajuda você a separar qual linha é de projeção, qual linha do desenho definitivo. Isso não dá uma confusão visual na hora que você estiver rascunhando e a tendência é você começar a se perder no meio de tantas linhas. Pegar algumas imagens do Google, Pinterest, etc. também são válidas. Isso aqui é um pantógrafo. Treinos recomendados em 3 etapas. Etapa 1. Objetos e ambientes à mão livre. Comece a explorar mais a profundidade, analisar imagens e blocagem de planos. Veja esse exercício. Analise quantos planos tem aqui.
Experimente fazer isso com fotos, te ajuda a visualizar as porções principais de uma imagem. Etapa 2. Comece com técnicas de ponto de fuga. Comece com 1, vá para 2, 3 e assim na sequência. Não fique tão preso a traços com régua. Use a régua para limpar e corrigir, mas não crie dependência. E atenção para as gambiarras. Aqui é o momento que você vai pirar com esses truques que eu mostrei para você e muitos outros também. Aulas de desenho geométrico tinham lá sua utilidade. E atenção para a proporção das coisas. Olha, tracing de algumas fotos podem ajudar no aperfeiçoamento do olhar. Pegar uma foto e puxar as linhas identificando onde estariam os pontos de fuga é um exercício interessante. Etapa 3. Vá para 3, 4 e 5 pontos de fuga quando você se sentir confortável com 1 e 2. Criar pequenas narrativas e principalmente páginas de quadrinhos são desenhos que te forçam a desenhar perspectivas mais complexas. Tempo médio para domínio, de 1 a 2 anos, se você considerar um aperfeiçoamento total. Perspectiva não é um negócio fácil, então não subestime. Vai com calma, aos pouquinhos, que você pega o jeito, mas não subestima não. E olha, eu me atrevo a dizer que 90% dos ilustradores não sabem desenhar 3 pontos de fuga direito. Então, é uma coisa para você realmente ir com calma. Eu tô passando mal. Meu cérebro bugou, eu tô todo perdido. Não vou fazer tanta linha. Eu tô vendo até linhas no mundo real. Reparar em coisas que estavam aqui ao nosso redor o tempo todo pode ser um negócio meio mind-blowing, né? Quer ver outro negócio legal? Pega 2 canetas bem parecidas assim, olha. E aí você coloca uma um pouco mais perto dos seus olhos e o outro um pouquinho mais afastado. As canetas são iguais, certo? E aí você começa focando a sua visão na caneta da frente. Vai acontecer que a caneta do fundo ela vai duplicar. E essa aqui vai ficar exatamente no meio das outras do fundo. Se você, sem mexer a mão, focar a sua visão na caneta do fundo, a caneta da frente é que vai duplicar. De modo que você nunca vai conseguir ver uma caneta tampando a outra, mesmo elas estando perfeitamente alinhadas na frente dos seus olhos. Isso não acontece se eu colocar assim na câmera. Mas com seus olhos, você não vai conseguir fazer isso. Bacana, né? Já parou para pensar por que isso acontece? Perspectiva pode ser um mundo muito louco. E eu espero que você tenha aprendido pelo menos algumas coisinhas básicas e já tenha tido aí um guião para você entender melhor sobre esse assunto. No meu curso Como Desenhar eu tenho um módulo mais completo abordando em mais detalhes possibilidades de desenho com perspectiva. Tá aqui na descrição do vídeo, caso seja do seu interesse, e também a minha loja virtual e tudo mais. Não esquece de dar like, comentário e obrigado por assistir mais esse episódio do Como Aprender a Desenhar e fiquem no aguardo dos próximos. A gente se vê em breve. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.